Boa noite. Está começando mais um Jornal Parcial com a minha opinião sobre as notícias mais importantes da semana. Aquelas que a esquerdalhada odeia e a Globo não gosta. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com as tias do Zap. Um jovem vagabundo, filho de uma rapariga e armado com um facão, invadiu uma creche no município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, e assassinou brutalmente 3 bebês e 2 professoras. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a motivação do desgraçado, que ficou ferido durante o ato e foi levado em estado grave para o hospital, enquanto que deveria ser levado para o inferno. A arma do crime foi um facão. Isso é a prova de que quando alguém quer matar, não é o Estatuto do Desarmamento que impedirá. Qualquer coisa pode se transformar em uma arma. Será que precisaremos proibir a venda de carros, martelos e serras? Ou quem sabe proibiremos as pessoas de manusearem pedras? Proibir a arma de fogo não evita tragédias como essa que ocorreu em Santa Catarina. Armas muitas vezes podem até salvar vidas, se, por exemplo, a diretora ou a professora dispusessem de uma arma de fogo naquele momento. A arma só mata inocentes quando em posse de pessoas mal intencionadas. Armas nas mãos de pessoas de bem salvam vidas inocentes. Essa é a verdade que não querem que você saiba. Nada tem a ver com motivação por causa de jogos de videogame. Jogos de violência não corrompem o bom senso e nem a moral de pessoas boas, somente daqueles que já têm predisposição de fazerem o mal. E sua maldade aflorará, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, e jamais será culpa dos videogames. Enquanto tenta se achar culpados e explicações superficiais do que motivou o jovem assassino a cometer essas atrocidades, atrocidades continuarão a acontecer, pois não se está debatendo o cerne da questão. Armas nas mãos de bandidos se combate com armas nas mãos de pessoas de bem. Projetos para barrar as ações antidemocráticas do STF e acabar com a juristocracia dos togados no Brasil estão ganhando força no Congresso Nacional. A ideia dos senadores e deputados é pautar propostas que possam contrabalancear o poder supremo dos semideuses da capa preta. Na Câmara dos Deputados está em vista a votação de uma matéria que punirá o ministro do STF que praticar o ativismo judicial. O Senado Federal há um crescimento na pressão para que se vote em um texto que conseguirá revogar atos ditatoriais do Judiciário. Não é novidade para nenhum brasileiro que os juízes da Suprema Corte têm controlado o país através de decisões que passam por cima da própria Constituição Federal. No último sábado, Dia do Trabalhador, o Brasil inteiro foi às ruas para autorizar o presidente da República, Jair Bolsonaro, a tomar as medidas necessárias para que a liberdade do povo brasileiro seja restabelecida. O Brasil não aguenta mais a juristocracia de capa preta que nos impede de viver uma vida plena e digna. O governador da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou que encerrará todas as restrições do seu estado contra a Covid-19. A ordem suspende imediatamente todas as proibições e cancelamentos de liberdade levantados pelas medidas chinesas supostamente sanitárias. O novo projeto de lei garante que o governador também tem a capacidade de anular possíveis futuras restrições. Uma manobra que mostra como a direita busca a liberdade do povo contra usurpadores que usaram a pandemia para se perpetuarem no poder. A coerência do governador é de extrema importância para se demonstrar como um político deve se portar diante da pandemia sem pensar em politização de medidas de controle de risco. Renan Calheiros, que conseguiu se manter como um membro da CPI da pandemia com uma ajudinha dos petistas do STF, anunciou seu plano de trabalho à frente da relatoria. O documento de Calheiros não menciona as investigações contra o mau uso dos recursos de Bolsonaro por parte de governadores e prefeitos.
Renan conta com nada menos do que 13 processos contra ele em andamento no STF. A cada dia que passa, o óbvio se confirma na fraudulenta CPI da Covid. O circo está armado para culpar, punir, se possível, caçar o Jair Bolsonaro. Essa é mais uma manobra do establishment, que encabeçado por representantes do Foro de São Paulo para impedir uma reeleição do Bolsonaro em 2022. Os inimigos de Jair Bolsonaro não perderam tempo para instrumentalizar a pandemia em direção a um golpe contra o presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro. Para eles, a retomada da cadeira presidencial brasileira é fundamental para a manutenção do seu poder na América Latina. E começa agora o quadro Isso a Globo Não Gosta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicado do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o governo pretende vacinar toda a população do Brasil até final do ano. Segundo Queiroga, essa é uma pretensão plausível. O governo Bolsonaro busca ampliar a vacinação, mas a falta global de doses tem afetado a movimentação do executivo nessa direção. O problema da escassez de vacinas afeta o mundo inteiro, inclusive países produtores de vacinas. Ainda conforme afirmou o ministro de Bolsonaro, os testes também serão ampliados em todo o território nacional nos próximos meses. Essas são as medidas essenciais para a reabertura da economia de forma responsável. Sem dúvida, os setores de eventos e turismo foram os mais prejudicados nessa pandemia. Famílias inteiras desse ramo abandonaram seus negócios e estão passando por sérias dificuldades. Pensando nisso, além da ampliação da vacina, Bolsonaro também sancionou um pacote que ajuda esses setores a se reestabelecerem. Entre 10 e 20 milhões de famílias serão alcançadas por mais essa iniciativa. O governo Bolsonaro está buscando a recuperação dos setores mais afetados pelas medidas ditatoriais criadas por governadores e prefeitos não preocupados com o povo. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Parcial. Se você gostou, curta, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam da verdade. Boa noite a todos, força e honra.